Oi, pessoal. Hoje é dia 13 de maio de 2024 e nós estamos fazendo a caminhada nas letras hebraicas. E hoje é o 13º dia onde nós estamos caminhando na letra Mem. Nós estamos aqui em Braga, na Praceta de Santiago. Nós temos algo muito incrível aconteceu no dia de hoje. É a letra Mem, é a letra das águas, é a letra da mãe, da maternidade, de Maria, de Maim, que é as águas, de Miriam, que Maria é Miriam no hebraico. Bom, então, de ontem para hoje, nós dormimos na casa de uma colega, da Joelma Duarte, consteladora, brasileira consteladora, que mora em Barcelos. Para quem não sabe, eu sou Barcelos de solteira. E fomos lá, ela era letra Lamed, ela estava lançando um oráculo, estivemos lá brindando o conhecimento e dormimos lá. No dia seguinte, que era hoje, tinha uma aluna minha, a Rosário, que iria fazer a jornada conosco. Só que daí a gente, como Braga tá fora do caminho que a gente estava cursando, né? Mas eu queria muito vir aqui em função dos livros, né? Que eu vendo aqui em Braga. Nós estamos nessa praceta de Santiago, que tem o nome de Santiago. A rua da Livraria Senda faz parte do caminho e de alguma forma esse lugar, a própria livraria, o lugar onde a livraria está, tem muito significado para mim, tanto que eu vim fazer uma formação aqui e fiquei sabendo que uma menina que morou aqui, depois virou freira, o nome dela Estrela Divina, né? Ela acabou fazendo vários milagres. Ela ficou reclusa nessa casa que hoje se transformou na Livraria Senda. Então, para mim, uma livraria é um templo. Né? Bom, então estamos nesse dia que fala das mães, da maternidade, da depuração das nossas emoções. E aí, então, ontem, como a gente estava com muita dificuldade de definir a rota, porque não tinha um caminho trilhado de Santiago, né, que a gente tem acompanhado esse caminho, a gente acabou decidindo que viríamos de trem. Até comunicamos essa nossa aluna, né, essa minha colega, olha, mudou um pouco os planos, né, e decidimos vir para cá e nós iríamos caminhar aqui. Então, bom, a Joelma e o Francisco, né, nos levaram até a estação do trem, compramos o bilhete na estação de trem e aí o nosso horário era 10h37. Porém, estava passando um trem antes. A Joelma caminhou muito para falar com o maquinista e disse: Lê, pode entrar nesse trem. Entre. Ela veio correndo. Nos despedimos muito rapidamente. E detalhe que eu quero contar: ontem chegamos nela, chegou bem cansada com o lançamento do oráculo dela. Hoje de manhã ela ficou um pouquinho mais na cama. O Francisco desceu e foi fazer a mesa do café. Quando eu cheguei, ele tinha, né, arrumado a mesa tão linda e na mesa tinha um buquê de flores, cor de rosa. Flores esta que ela ganhou ontem de uma aluna no lançamento do oráculo. Então ele botou o buquê, botou vela na mesa e perguntou se a gente tomava leite, botou uma caixinha de leite, fizemos o café, ficamos nós três conversando um bom tempo, até que a Joelma depois desceu. Isso é um detalhe importante, porque tem uma informação das rosas que eu quero contar, que é algo que aconteceu na jornada. Bom, aí entramos no trem, esse trem não vinha direto para Braga, ele parava em Nini. Nini, 9, e a gematria da palavra Nini, né, cada num é 50, então a gente tem aí 100, o Iod é 10 e o Aleph é 1, 111, um número sagrado, né, que junto, se a gente somar 1, dá 3, que é o número da comunicação, está conectado com a Sefirá de Biná, que é o entendimento das coisas, o conhecimento. Bom, então, quando paramos nessa estação de Nini, encontramos ali umas 4 pessoas que estavam paradas para
pegar um trem num destino para Braga. Quando nós chegamos, né, com a mochila de peregrino, com as estacas de peregrino, elas olharam pra gente e tinha uma moça que estava ali e eles disseram assim, ó, cuidado porque ela tá dando choque, né? Eu disse, bom, se tá dando choque, tem que tirar o sapato, botar o pé no chão. E aí a gente começou a conversar, são brasileiros, né? Perguntaram o que a gente estava fazendo, que a gente estava no caminho, eles tinham falado ontem sobre o caminho. E eu perguntei para elas o que elas estavam fazendo aqui, se estavam a passeio. E elas disseram, olha, viemos para dar uma palestra em Braga, né? Acho que era em Braga. E aí eu disse, nossa, que coincidência, porque hoje de manhã, no café da manhã, eu e a Joelma startamos um movimento de unir os nossos saberes, né? Ela também é psicogenealogista, num movimento direcionado para as organizações, que é a minha caminhada, é a caminhada dela também. Enfim, falamos sobre isso no café. E aí elas então, palestrantes, nesse olhar mais integrativo nas organizações. Então, duas pessoas foram muito marcantes nesse encontro, né? A que estava dando choque, por acaso, chamava, o segundo nome dela é Liz, que é o nome do nosso instituto, né? Isso. E a outra era Ana Paula, né? Uma querida, não é uma coincidência, mas ela fez uma transição de carreira também. E o que a gente viu em comum no próprio trem? Ela disse assim, no momento que eu titubeei, porque eu leio muito a Bíblia e eu pego muitas mensagens da Bíblia, diz ela, o versículo que veio para mim, e aí ela relata o versículo que foi o mesmo versículo que eu abri, que foi quando eu abri a Bíblia e dizia assim, eu não alimento os pássaros da natureza e não visto os lírios do campo, do que temes, homem de pouca fé. E ela disse, foi o mesmo versículo para mim. Bom, então compartilhamos do mesmo versículo, né? Hoje estamos numa outra praça, porque a gente estava lá, tivemos que nos deslocar para cá, estamos no centro de Braga. Então, Miriam, que estava nesse grupo de 4 pessoas, é uma senhora, né? Não teve filhos. Aí quando eu falei com ela sobre Miriam, eu disse assim, que interessante, provavelmente na tua árvore genealógica houveram conflitos de função mãe. E ela disse, sim, de fato, eu mesma não sou mãe biológica, né, de filhos, mas nós todos somos mães dos nossos projetos, dos nossos frutos. Então começamos a conversar, né, sobre a nossa jornada, sobre as letras hebraicas, sobre os 23 dias que iríamos, e logo veio o trem. Entramos no trem, juntos, todos. Mostrei para ela um pouco do histórico que nós fizemos ao longo da viagem, só relembrando aqui. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre Fátima, então se você ainda não viu, eu aconselho ver, se você quiser entender todo o processo. E lá em Fátima, uma senhora me pediu para subir com ela na igreja de Fátima. Nós subimos, ela começou a contar os degraus. Eram 40 degraus, né? 40 é a gematria da letra Mem, que é o dia de hoje, né? Então estávamos em Fátima. Hoje, 13 de outubro, é o dia da aparição de Fátima. E aí ela começou a nos contar algumas histórias, né? Ana Paula contando algumas coisas para mim, da jornada delas aqui em Braga. E aí a Miriam começa a conversar com o Dene dentro do trem. Isso. Vou até pedir desculpa para a Miriam, que eu sei que ela vai assistir esse vídeo, que eu não vou conseguir contar com a riqueza de detalhes que ela contou, mas tudo começou quando a gente estava conversando sobre, eu estava contando um pouco do meu caminho, né, do caminho a Santiago, e que um dos temas que eu trabalhei no caminho foi o crer para ver, né? Deixar de ser o ver para crer, para ser o crer para ver. Quando eu falei do crer para ver, ela começou a dizer, vou te contar uma história. Então, ela há um tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo, ela esteve em Fátima, né? Casualmente Fátima também, né? E ela esteve com uma amiga. A amiga não acreditava em Deus, né? Não acreditava em nada, segundo ela. E foram juntas e subiram e foram na igreja de Fátima. Ao entrar na igreja de Fátima, viram que não tinha ninguém, né? O que é raro, né? Porque sempre tem gente dentro da igreja de Fátima. Entraram e sentaram, né? Ela ficou rezando e
e a amiga ficou junto com ela. De repente apareceu uma senhora, cutucou ela e entregou para ela um folhetinho. Era um santinho de Nossa Senhora de Fátima, e atrás tinha a oração de Fátima. Ela pegou e guardou, né? Leu, né? Ela já conhecia e guardou e ficou com esse santinho, né? De Fátima. Então, tranquilo. Aí eles levantaram, as duas saíram, e a amiga dela foi para um lado e ela foi para frente de onde tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E nessa imagem ela foi procurar e enxergou uma coisa que eu não sabia, nós não sabíamos, né? Na imagem de Fátima, dentro da igreja, existe o projétil, a bala que atingiu João Paulo II. Na coroa de Nossa Senhora. Na coroa de Nossa Senhora, ela estava ali. E ela identificou, né? E ficou feliz por ter identificado, sabia disso, né? Nós fomos lá 2 vezes e não olhamos isso, né? Mas ok. Ok, aí ela saiu dali e foi para onde está enterrada, quem conhece a igreja de Fátima, dentro tem o túmulo da Jacinta, né? E aí ela foi no túmulo, ficou ali rezando também, reparou que tinha uma rosa de plástico, né? E ficou ali rezando. De repente ela olhou para o lado e enxergou 3 homens. E esses 3 homens estavam apontando para ela, né? Aí ela achou estranho, mas ficou ali na dela. Não só... Segurar um pouquinho, gente, que a gente está sem pezinho, tá? É tudo improvisado aqui. Isso aí. Então, quando eles chegaram, eles foram direto falar com ela, né? Um era brasileiro, os outros 2, se não me engano, eram alemães, mas não importa. E o brasileiro, a pessoa que falava português, falou para ela: nossa, a senhora tomou banho agora? A senhora está exalando um cheiro de rosas? Aí ela disse: não, eu tomei banho 6 horas da manhã, agora 8 horas da manhã, agora são 6 horas da tarde, né? Impossível estar com cheiro de rosas nesse horário, né? Ainda mais caminhando por Fátima. E aí ele disse: não, mas a senhora está exalando o cheiro de rosa. Ela ficou assim, não entendeu, né? Se cheirou e não sentiu nada, né? Aí veio a amiga dela, né? Que não até o momento não acreditava em nada. E aí comentou com ela, disse: o pessoal tá falando que eu tô com cheiro de rosas. Aí ela disse: sim, eu vim aqui para te falar também, você está com cheiro de rosas, você está exalando, você fala e exala o cheiro de rosas. Então, o que é, no momento, o que ela... Mas conta que ela disse: toca em mim. Ah, sim, ela disse assim para amiga dela, disse: toca em mim para ver se eu consigo sentir em você o cheiro de rosas. E justamente ela passou a mão na minha e colocou para ela cheirar, e ela sentiu o cheiro de rosas, aí sim, mas nela ela não sentia, né? E a conclusão que ela chegou naquele momento é que ela tinha sido aceito a promessa que ela tinha feito, que ela tinha ido lá para fazer uma promessa para a mãe dela, não sei exatamente o que era, mas era alguma conquista, né? E ela estava lá para agradecer. Então a intenção entendeu que na verdade havia sido uma graça alcançada. Uma graça alcançada, exatamente. Ok, saíram dali da igreja, né? Até determinado momento ela comentou, que eu achei interessante, essa amiga disse para ela: não vamos comentar isso com ninguém, né? Porque, não sei, as pessoas não vão entender, né? Ok. Aí saíram da igreja e foram lá no caminho onde houve as aparições, certo? E foram justamente no local onde as pessoas vão, né? Que tem o anjo com os 3 pastorinhos ali abaixo, que foi a aparição do anjo. Que é a louca do cabeça. Onde apareceu o... Que abaixo, quem viu os outros vídeos, já sabe que abaixo ali, um lugar que ninguém vai, existe o louco do cabeça. Louca da cabeça. Ok, né? Aí elas chegaram ali, ficaram olhando a imagem, né? Que chama muita atenção. E de repente, era só, era final de tarde, mas ainda estava claro, tinha sol. De repente começou a chover exatamente onde elas estavam.
E a chuva era uma chuva Não era água. Não era água, era uma chuva de estrelas, não molhava nada, era uma chuva de estrelas. E aí eu me arrepio todo só de comentar, porque foi uma aparição, né? Não tem como chegar a uma outra conclusão. Foi uma aparição de Nossa Senhora, porque como é que pode, né? Mas o que ela dizia pra ti? Oi? O que ela disse pra ti no trem? Eu tô te contando isso, mas... Mas conte para a Letícia. Depois você passa tudo para a Letícia. Porque como a Letícia estava conversando com a Ana, ela não quis atrapalhar, né? E aí ela contou para mim e disse, depois você conta para a Letícia. Tem outros ela me contou outras coisas também e pediu, conta para a Letícia, né? Então foi uma coisa assim surreal para mim, né? Uma passagem que vai ficar marcada para mim para sempre, né? E bem, agora vamos lá, vamos continuar no entendimento dessa mensagem. Ela disse que aonde tem na igreja de Santiago de Compostela, aonde tem o botafumeiro, ela disse assim, onde ele está pendurado, presta atenção, no alto da igreja tem um símbolo. Eu disse, presta atenção, Letícia, tem um símbolo lá que vocês têm que olhar. Qual é esse símbolo? Ela tinha uma gargantilha com uma estrela de Davi, né? E ela disse assim, meu marido era judeu. Meu marido era judeu e ele adorava estudar as letras hebraicas, porque eu falei pra ela que a caminhada era das letras hebraicas, né? E ela tinha no peito estrelas. Bom, trocar de novo. E o que tem no alto da igreja? Tem uma estrela de Davi e o que tem no meio? Um olho. Vê se vocês conseguem ver o olho. Aqui eu tatuei o olho da minha avó, porém, para quem está acompanhando, né, sabe que no 6º dia eu recebi uma imagem do Fabian e logo depois, na casa da Patrícia, veio um desenho, que eu vou botar aqui na edição do vídeo, um desenho da Lara, uma menina de 12 anos, filha da Patrícia, e que tem exatamente essa imagem. É uma estrela de Davi com um olho no meio, né? Fechando que nós no 23º dia, que é a 23ª letra hebraica, que é o Shin de 4 aspas, nós estaremos na igreja de Santiago, mas ela representa o ápice, o alto, né? Porque na árvore da vida, essa dimensão mais alta representa Keter, representa transcendência, né? E o que foi interessante também disso tudo? Nós começamos o dia hoje com rosas na mesa. Ela fala de que ela emanou rosas. Nós estamos no dia da aparição de Nossa Senhora, dia 13 de outubro, né? As rosas estiveram presentes o tempo inteiro, e sob a forma de estrelas. Não sei se vocês lembram, se vocês verem o vídeo, vocês vão lembrar que na recepção do hotel que a gente ficou, que apareceu o livro de cortiça, que apareceu no meu sonho, o nome do hotel era Estrelas de Fátima. Exato. Então, o que eu entendi hoje? Tem mais um detalhe, segura aí. Quando a gente chega no 40, na nossa vida, né? Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Os mandamentos, né? Os preceitos, eles ficaram também, né? 40 tempos, vamos dizer assim, né? Para serem entregues. O povo do Israel ficou 40 anos no deserto, que é tudo um simbolismo. Então o 40 é uma mensagem muito simbólica de transição. Eu fiz a minha transição de carreira aos meus 40 anos, sempre conto isso, que é algo dentro de mim, e aí, né, me diz o Lauro, à época, diz, não, como você é descendente de judeus, esse 40 é um marco na vida de todo descendente de judeu, que é como se a gente fizesse uma guinada na nossa história. E nós estamos no 40. Então, o 40 ele começou lá em Fátima, né? E aí eu entendi hoje que existe um olhar em cada letra, em cada caminhada, em cada sendeiro. Porém, elas vão se conversando. Bom, então hoje estamos em Braga. Por que viemos a Braga, né? Minha letra é Lamed, a letra do conhecimento. Viemos aqui para encontrar mais uma colega que chama Lígia e também para ir na livraria Senda. A livraria Senda
Quando eu estive aqui dando formação esse ano, foi muito impactante para mim quando eu soube que a casa onde a Livraria Senda está sediada foi de uma menina, depois se tornou uma senhora freira, chamada Estrela Divina. E quando o Alcides me falou de um livrinho falando da história dela, eu li, né? Teve aí Estrela novamente, né? De novo a Estrela. Houve uma história de abandono, né? E ela ficou meio que reclusa nessa casa, contemplativa, e muitos milagres foram concedidos, né, em nome dela. E quando eu estive aqui, eu senti um chamado muito grande de entender um pouco mais da história dela. Estava eu caminhando pelo centro de Braga e algo me chamou para dentro de um lugar, inclusive a gente filmou hoje, né? Eu estive lá, que é o túmulo dela, né? Quando eu cheguei nesse túmulo, eu comecei a chorar, foi uma emoção muito forte, né? E ela morreu no dia 23 de maio, se não me engano. Minha mãe nasceu no dia 22 de maio. Então, o número 23 de novo aqui presente, né? E ela, Estrela Divina, em Braga, né? Então, para mim, toda livraria, ela é, para mim, um templo do saber, né? Então, tem muito a ver com a minha jornada, com a minha alma. Porém, quando eu entendo que a livraria, né, ela hoje, ela distribui o meu conhecimento para vários lugares em Portugal, ela também é um chakra central na minha história particular, né? Porque, de alguma forma, os meus livros estão sendo distribuídos através da Livraria Senda. E aí passamos hoje ali, falamos com o Alcides, né? E ele disse, nossa, algo tem me tocado realmente em relação à Estrela Divina, eu sinto que ela está presente na nossa jornada. Bom, então, até então a gente não tinha conciliado ela, até eu chegar em Braga, eu disse para ela, pro Dani, eu preciso te levar no túmulo da Estrela Divina, e realmente é um lugar incrível, impactante. E tem uma igreja aqui também, que quando eu vim foi muito importante, que é uma igreja onde tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, né? Que eu tive também uma visão com a imagem do Sagrado Coração quando eu fiz o retiro com o professor Fabian, né? E para quem não sabe, quando Jesus coloca a mão no coração, né? E coloca os dois dedos para cima. Essa imagem, gente, tem muito a ver com a letra Lamed, né? A letra Lamed é a única letra que toca um estado elevado de consciência e ela precisa engravidar o conhecimento no coração para que manifeste isso na Terra. Então, esse 40 tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o Deni, que é devoto, né, de Nossa Senhora, e tem muito a ver com todos aqueles que estão conectados na nossa jornada em relação às suas águas e à maternidade, né? Então foram coisas incríveis, inclusive detalhe, a Miriam comentou, né, porque eu comentei com ela sobre os sonhos, sobre o livro do amor, que tinha uma capa de cortiça, cuja história já está contada lá no outro vídeo, e ela disse assim, presta atenção, eu sou iniciada de Saint-Germain. Então foi mais uma confirmação, né, das peças que vão se encaixando, dos sinais do livro do amor, que o livro do amor para mim é o corpo físico, né? Nós somos esse livro do amor que foi transcrito, nós temos 23 pares cromossômicos que fazem o cruzamento das nossas histórias, né? Que cada par cromossômico está conectado com uma letra hebraica e nós estamos caminhando nessas letras. Não sei se tu queres comentar alguma coisa. Não, só uma coisa que eu queria comentar é que nós encontramos esse grupo, mas tiveram várias situações que poderiam ter nos levado a não estarmos com esse grupo, né? Ele já comentou no outro vídeo sobre a questão de que nós resolvemos mudar, né, e ir de trem, mas além disso, à noite a gente tentou marcar a passagem, comprar a passagem, não conseguimos. De manhã, durante o café, tentamos, não dava certo no nosso aplicativo, não dava certo no aplicativo da Joelma, até que resolvemos, vamos lá e compramos lá no local, na estação. Ok, fomos lá, compramos. Quando nós compramos, era um outro horário. Era um horário, era 10h31, já até comentou isso, né? 10h37. 10h37. E aí nós chegamos ali, estava passando um trem, a Joelma caminhou um monte até o início do trem para encontrar o motorista, né? Perguntou para ele, eles podem ir nesse ela trem? Dizia, entra, podem ir.
Aí entramos, isso para tudo, para nós, porque se nós tivéssemos pego o trem correto, nós não teríamos encontrado essas pessoas que foram tão importantes no dia de hoje. E é bem legal isso que tu tá falando, porque uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram me dizendo assim: Letícia, eu percebi que vocês estão fazendo o caminho de Santiago, mas vocês só vão para a praia. Eu pensei... Oi? O único dia que nós chegamos na costa, na praia, foi a letra Lamed. Eu até fiz um vídeo, né? É a minha letra, meu presente. A gente meio que andou meio em cima dos cômoros, né? Porque foi realmente um cruzamento do nosso caminho, porque a estrada estava interditada. E eu pensei, de onde que ela tirou isso? Aí ela disse assim: eu achei que vocês estavam fazendo o caminho de Santiago. Eu pensei, oi? Só como a título de informação para essa pessoa que fez esse comentário, existe o caminho da costa, sim, caminho português da costa, e que é pela beira do mar, sim. E nós pegamos uma partezinha dele só. Mas existe o caminho de Santiago pela costa. Só que nós estamos fazendo o caminho das letras hebraicas. E nós estamos fazendo o nosso caminho. Então, às vezes a gente vai pelo central, a gente vai pela costa, e hoje estamos em Braga, e é muito interessante isso, porque, olha só, quando a gente fala da árvore da vida, ela tem 3 colunas. A coluna da esquerda, a coluna da direita, a coluna do meio. Nós estamos fazendo o caminho central. Já fomos para a costa, já viemos para a outra extrema, que é a Braga, onde estamos agora, e amanhã voltamos para a coluna do meio. E amanhã vamos caminhar na letra N. Bom, que é uma letra que fala muito de espiritualidade, tá? Mas ela me disse assim: eu pensei que vocês estavam sendo peregrinos. Eu fiquei imaginando vocês dois como peregrinos no caminho de Santiago. Aí eu pensei, oi? O que para você é peregrino? Porque para mim, peregrinar é andar pela vida. Nós todos somos peregrinos. Nos Salmos, que a gente tem falado todos os dias, há essa menção. Todos somos peregrinos na terra, ou seja, estamos de passagem nessa terra. Nossa casa é na dimensão espiritual. Então as pessoas têm muito essa coisa encaixotada de que a gente tem que andar nesse lugar. O peregrino só é peregrino se ele anda no caminho de Santiago. Todos nós somos peregrinos, né? E hoje foi um grande exemplo de que nós não caminhamos na trilha de Santiago, né? Mas estamos na egrégora de Santiago, estamos na egrégora das letras hebraicas e na egrégora da letra Mem. Viemos a Braga e tivemos muitos encontros, no encontro com as pessoas, no deslocamento da vida. Então eu acho que a grande lição desse dia hoje é desconstruir essa caixa, né, de que ser peregrino é andar no caminho de Santiago, né? Eu me lembro que quando o Deni estava fazendo o caminho, uma coisa que ele me mandou um áudio uma vez, né, ele disse assim: hoje aconteceu uma coisa incrível, ele falou. Eu vi sol e lua ao mesmo tempo. Isso é muito importante porque na minha tatuagem também tem sol e lua, né? Tem sol e lua, né? Na imagem que o Fabiano me mandou também tem sol e lua. E ele disse assim, incrível, eu tô vendo o sol se pondo e a lua do outro lado. E eu pensei, quantas e quantas vezes eu vi na nossa casa, em Florianópolis. Eu tive olhos de ver. Ele ainda não tinha tido olhos de ver. E assim acontece com a vida da gente. Ninguém tem um tempo, tem que ser hoje, tem que ser agora, eu também quero ver. Que a gente também respeite o nosso tempo certo, né? Então, talvez se ele não tivesse feito o caminho, hoje essas mensagens que estão acontecendo não teriam tanta relevância como estão tendo no dia de hoje, né? Estão sendo tão marcantes, tão impactantes. Então, também fica essa reflexão, que começamos o dia de hoje, né, com esse questionamento dessa mulher dizendo, vocês não estão fazendo caminho, vocês não estão, não são peregrinos. Eu digo, meu Deus, né? E aí depois ela até diz, não, acho que é conflito meu, acho que é um problema de interpretação minha. E assim é a vida também, a gente projeta no outro as nossas falhas, projeções, desejos, anseios, debilidades, né? E também o simbolismo da vida. Então a gente queria compartilhar porque foram muitos insights, né? E nós estamos aqui então no centro de Braga. O dia ainda não terminou, claro, talvez venham mais informações, mas foi super marcante, né? As rosas,
o cheiro das rosas. As rosas começaram no nosso dia, na nossa mesa do café da manhã hoje, vieram através dessa senhora, da Miriam, que foi um grande encontro. Miriam, um grande beijo para você. Ana Paula também foi um grande encontro, que é o nome da minha irmã, né? E aí, os encontros da vida e as mensagens que vêm. Eu tenho certeza que também o que foi falado para elas, né? Da nossa história, do que eu faço, do que o Deni fez, também tocou elas, né? Eu penso que, assim como nós ficamos conectando os nossos pensamentos com tudo aquilo que elas nos disseram, elas também, né, eles, porque era um grupo de 4, também tiveram insights em relação ao que nós compartilhamos com eles. Então é muito daquilo, né? A gente também deixa um pouco da gente e leva um pouco do outro. E isso é Deus. Deus se manifesta no outro, no encontro. E a gente fica muito nessa coisa, eu quero fazer o caminho de Santiago, porque quando eu fizer o caminho de Santiago eu vou olhar para isso. E a gente às vezes deixa de ver todos os dias os milagres e as mensagens que nos aparecem. Então aqui a gente está fazendo uma costura de tudo que aconteceu até agora, por isso que a gente está trazendo aí os 40 graus de Fátima, esse sonho que aconteceu lá atrás, Saint Germain, que essa mulher é iniciada em Saint Germain, por que ela veio me dizer isso? E no final ela me fez uma bênção. Para mim também. Na testa, né? E me desejou boa sorte, e para ele ela disse: leia Gênesis 5. Nosso nome, né, tem gematria 5. 5 é a letra do Espírito, que nós vamos caminhar amanhã, né? E esse Gênesis 5 é muito daquilo que eu falo na formação, né? Então, bom, fica aí, procure você, Gênesis 5, leia você, a gente vai ler aqui, talvez amanhã a gente traga esse olhar do Gênesis 5, tá? O caminho é a vida e peregrinos somos cada um de nós. Eu acho que esse que é o recado. É isso. Obrigado. Beijo. Até mais.